Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de cálculo. Nessa aula de hoje nós vamos estudar uma ferramenta muito importante para cálculo de limites. O nome dessa ferramenta é o Teorema do Confronto. Então, basicamente o Teorema do Confronto diz o seguinte, que se f, g e h são funções definidas em uma vizinhança I de um número real A, e se f de x, por um lado, é maior do que ou igual a g de x e por outro lado é menor do que ou igual a h de x, isso para todo x em I, menos, provavelmente, no elemento A, e o limite de g de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é igual a um número real L, então o limite de f de x quando x tende a A também é igual a L. Então, o que é que esse teorema está dizendo? Esse teorema está dizendo que, se você está querendo calcular o limite de f de x, quando x tende a um determinado número A, e você sabe que essa função f de x, ela está compreendida entre duas outras funções, ou seja, para cada x pertencente a um intervalo que contém A, os valores de f de x são maiores do que ou igual aos valores de g de x e menores do que ou igual aos valores de h de x, mesmo que você não tenha informações sobre quem são os valores de f de x, se você puder calcular o limite dessa função aqui quando x tende a A e o limite da função h de x quando x tende a A e perceber que esses dois limites são iguais, ou seja, o limite das funções das extremidades são iguais ao mesmo número L, então o limite de f de x também vai ser igual a L. Ou seja, você calculou o limite de g de x e percebeu que esse limite tende a A. Calculou o limite de h de x, percebeu que o valor desse limite também é A. Então você vai poder concluir que o limite de f de x é A também. Então esse é conhecido como Teorema do Confronto. Ele também é conhecido como Teorema do Sanduíche. Ou seja, você tem uma função que ela está compreendida entre essas outras duas funções. É como se a função f de x é o recheio e as funções g de x e h de x são os pães. Se g de x e h de x tendem para o mesmo valor, a f de x também vai tender para esse valor. Uma interpretação geométrica desse teorema é a seguinte. Então, suponha que você tem aqui duas funções, ou melhor, três funções, uma função f de x, uma função g de x e uma função h de x. Note que a função f de x, ela por um lado é maior do que ou igual a g de x e por outro lado ela é menor do que ou igual a h de x. Ou seja, para qualquer que seja o x que você pegar aqui, você vai ter aqui g de x, f de x e mais acima h de x. Ou seja, você tem que f de x é maior do que ou igual a g de x, ou seja, g de x menor do que ou igual a f de x, que por sua vez é menor do que ou igual a h de x. Isso para todo x aqui em uma vizinhança desse ponto A. Além disso, quando x tende a A, observa que os valores de g de x, que é essa função aqui que está por baixo, eles vão tendendo a esse L. Por outro lado, os valores de h de x também vão tendendo ao mesmo L. A função que está aqui dentro, entre as duas, não é? A f de x, como tanto g de x e h de x tendem a L, a f de x, o gráfico dela vai ter que passar aqui dentro, ele vai ficar exprimido. Ou seja, a ideia geométrica que temos é que os valores de f de x também vão ter que tender para os mesmos valores de g de x e h de x quando x tende a A. Ou seja, já que o limite de g de x quando x tende a A é L e o limite de h de x quando x tende a A também é L,
Ou seja, g de x tendendo a A, g de x tende a L. X tendendo a A, h de x tendo a L. F de x está entre g de x e h de x. Então, o limite de f de x, quando x tende a A, também é L. Então, esse teorema nós vamos usar largamente para resolver vários exercícios ao longo desse curso. Vamos fazer alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, calcule limite de f de x quando x tende a zero, sabendo que? Sabendo que f de x é maior do que ou igual a 1 menos x ao quadrado e é menor do que ou igual a 1 mais x ao quadrado. Isso aqui para todo x pertencente aos reais. Vou colocar isso aqui. Para todo x pertencente aos reais. Pronto. Então, digamos que você está diante desse problema. Calcular o limite de f de x quando x tende a zero. E a única informação que você tem é que é f de x. Os valores de f de x são, por um lado, maiores do que ou igual a 1 menos x ao quadrado. E, por outro lado, menores do que ou igual a 1 mais x ao quadrado. Ou seja, você não sabe quem é f de x. Você só sabe que f de x está limitado entre essas duas funções. E agora, como saber quem é o limite de f de x? O teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, como também é chamado, ele diz que, se ao calcularmos o limite dessa função aqui e o limite desta outra, e percebermos que o limite de ambas são iguais, podemos concluir que o limite de f de x também será igual ao limite delas. Então, vejamos como fica essa solução. Solução. Note que, olha, aqui é uma função, faz as vezes da g de x do teorema do confronto. Então, vamos calcular o limite dessa função quando x tende a zero. Então, note que limite de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a zero, será 1 menos 0 ao quadrado, função polinomial, né? O limite é só substituir o x pelo a. Então, vai ser 1 menos 0 ao quadrado, que é 1. E limite de 1 mais x ao quadrado, quando x tende a zero, é 1 mais 0 ao quadrado. Ora, 1 mais 0 ao quadrado também é igual a 1. Então, calculamos os limites das funções das extremidades e percebemos que esse limite tende a 1 e este limite também tende ao mesmo número, ao mesmo valor, 1. Então, o teorema do confronto nos permite dizer que o limite de f de x, quando x tende a zero, também vai para 1. Então, vamos escrever isto. Então, logo, visto que limite de 1 menos x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual ao limite de 1 mais x ao quadrado, quando x tende a zero, que é igual a 1, e 1 menos x ao quadrado é menor do que ou igual a f de x, que por sua vez é menor do que ou igual a 1 mais x ao quadrado, isso para todo x pertencente aos reais. Então, pelo teorema do confronto, segue que o limite de f de x, eu vou até escrever aqui para ter mais espaço, segue que o limite de f de x, quando x tende a zero, também é igual a 1.
Vamos fazer uma análise geométrica do que está acontecendo. Interpretação geométrica. Então, f de x, por um lado, é maior do que ou igual à função 1 menos x ao quadrado. Quem é o gráfico da função 1 menos x ao quadrado? Ora, x ao quadrado é uma parábola. Menos x ao quadrado é essa parábola aqui. Então, menos x ao quadrado mais 1 vai ser a parábola desta forma, né? Menos 1, 1 e 1. Para x igual a 0, ela é 1. Então, aqui nós temos a parábola y igual a 1 menos x ao quadrado. Por outro lado, x ao quadrado mais 1 vai ser a parábola assim, né? X ao quadrado mais 1 está aqui. Então, nós temos aqui y igual a x ao quadrado mais 1. Ou, como está ali, 1 mais x ao quadrado. Eu não sei quem é a função f de x. Eu não sei quem são os valores de f de x. A única informação que eu tenho é que os valores de f aplicado em x são sempre maiores do que os valores de 1 menos x ao quadrado e são sempre menores do que 1 mais x ao quadrado. Ou seja, o gráfico de f é qualquer função cujo gráfico ele está entre esses dois gráficos. Qualquer função cujo gráfico está entre esses dois. Poderia ser uma reta passando assim, ou qualquer curva dessa forma. Mas desde que, para todo x, o valor de f de x tem que ser maior do que este valor de g de x, e tem que ser maior do que 1 menos x ao quadrado, e menor do que 1 mais x ao quadrado. Ok? Então, naturalmente, você percebe que quando x tende a zero, quando x vai se aproximando de zero, o valor de f de x vai se aproximando cada vez mais de 1. Então, essa é a interpretação geométrica desse exercício aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre função limitada. Uma função é chamada limitada se você pode colocar o gráfico dessa função entre duas faixas. Então, basicamente, nós dizemos que uma função f, definida no conjunto I, tomando valores na reta, é limitada se existe um número real m maior do que zero, então aqui m, número real maior do que zero, tal que os valores de f de x são sempre maiores do que ou igual a menos m e menores do que ou igual a m para todo x pertencente a I. Ou seja, interpretando geometricamente aqui, nós temos as duas faixas, m, menos m, e para todo x, os valores de f de x, aqui representado por esse gráfico preto, eles sempre são maiores do que menos m e menores do que m. Então, o gráfico está limitado entre essas duas faixas. Essa desigualdade, ela também pode ser escrita da seguinte forma: módulo de f de x menor do que ou igual a m. É exatamente equivalente, né? Dizer que f de x é maior do que ou igual a menos m e menor do que ou igual a m é equivalente a dizer que o módulo de f de x é menor do que ou igual a m. Ou seja, a distância dos valores f de x, para qualquer x que você pegar, a distância dos valores de f de x, até a origem é sempre menor do que m. Se você pegar um x aqui, x0, a distância de f aplicada em x0 até a origem é sempre menor do que m. A função está limitada, ok? Então, um exemplo de função limitada, você pode lembrar lá da trigonometria, a função seno. Seno de x é uma função que é limitada entre as duas retas, 1 e menos 1.
Então, se você colocar aqui no gráfico, só para ter uma ideia, a função seno de x, o gráfico dela é uma senoide, mais ou menos assim, que está sempre limitado entre -1, a reta -1 e a reta 1. Ou seja, aqui eu tenho y igual a seno de x. Então, se f de x é seno de x, o gráfico de f de x está sempre entre as faixas -1 e 1. Ou seja, você tem que módulo do seno de x é sempre menor do que ou igual a 1. Uma proposição importante que envolve funções limitadas é a seguinte proposição. Se f, g e h são definidas em um intervalo i, ou em uma vizinhança i de um número real a, e f de x é dado pelo produto da função dos valores de h de x por g de x, para todo x pertencente a i, se h de x é limitada e o limite de g de x quando x tende a a é igual a zero, deixa eu só colocar aqui, igual a zero, então o limite de f de x quando x tende a a também é igual a zero. Então, só um resumo dessa proposição. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que se você tem uma função cujos valores f de x é dado por um produto de duas expressões que dependem de x, e você quer calcular o limite dessa função aqui, o limite dessa expressão que depende de x, e você sabe que h de x é uma função limitada, e o limite de g de x quando x tende a a é zero, ou seja, essa aqui é limitada, e essa aqui tende a zero, então o limite de f de x quando x tende a a também é igual a zero. Então vamos provar essa proposição usando o teorema do confronto. Então, como ficaria a demonstração? Ora, temos que f de x é igual a h de x vezes g de x. Isso aqui para todo x pertencente ao intervalo i. Ora, se f de x é igual a h de x vezes g de x, então o módulo de f de x também vai ser igual ao módulo de h de x vezes g de x. Só que o módulo do produto é o produto dos módulos. Ou seja, o módulo de h de x vai ser igual ao módulo de h... O módulo de f de x é igual ao módulo de h de x vezes g de x, mas o módulo do produto é o produto dos módulos. Isso aqui para todo x pertencente a um intervalo i. Mas por hipótese, h de x é limitada. Então, como h de x é limitada, se h de x é limitada, existe um m aqui positivo, tal que o módulo de h de x vai ser menor do que ou igual a m. Isso para todo x pertencente a um intervalo i. Ok? Então, essa hipótese implica que existe um m positivo, tal que o módulo de h de x é sempre menor do que ou igual a m. Então, como existe um m, tal que o módulo de h de x é sempre menor do que ou igual a m, podemos garantir o seguinte. Aqui é f de x, né? F de x. Podemos garantir que o módulo de f de x vai ser menor do que ou igual a m vezes o módulo de g de x. Só que dizer que o módulo de um número é menor do que ou igual a outro número é equivalente a dizer que esse f de x é menor do que ou igual a m vezes o módulo de g de x e, por outro lado, é maior do que ou igual a menos m vezes o módulo de g de x. Eu não sei quem é f de x.
Mas eu sei agora que f de x está entre essas duas expressões. Se eu calcular o limite dessa e o limite dessa e verificar que ambos os limites são iguais, eu posso concluir o limite de f de x. Só que por hipótese, uma hipótese que ainda não utilizamos, é que o limite de g de x é igual a zero. Ainda não usamos essa hipótese. Mas se o limite de g de x é zero, eu posso calcular esse limite aqui, ó. Se limite de g de x é zero, então o módulo de g de x também vai tender para zero, e quando eu multiplicar por qualquer constante, esse limite também será zero. Da mesma forma, menos m vezes o módulo de g de x também tende a zero. Então, facilmente você vai mostrar que esse limite é zero e que esse é zero. Basta calcular diretamente, né? Ó, limite de m vezes módulo de g de x, quando x tende ao número a, será igual constante, limite da constante vezes a constante cai fora. Vamos ficar com m vezes o limite de módulo de g de x quando x tende a a. Só que limite do módulo é módulo do limite. Então vamos ficar com m vezes o módulo do limite de g de x. Quando x tende a a. Vamos ficar aqui então com m vezes módulo deste limite, que por hipótese é zero. Agora módulo de zero é zero, zero vezes m, zero. Portanto, concluímos que o limite de m vezes o módulo de g de x, quando x tende a a, é igual a zero. Da mesma forma, você mostra que o limite de menos m vezes o módulo de g de x, quando x tende a a, é zero. Então, como o limite das funções das extremidades, ambos são iguais a zero, pelo teorema do confronto, concluímos imediatamente que o limite de f de x, quando x tende a a, também é zero. Logo, pelo teorema do confronto, segue que limite de f de x, quando x tende a a, é igual a zero. Então, o que é preciso fixar desta proposição? Se você está calculando o limite de um produto de duas expressões, quando x tende a um número a, você deve fixar o seguinte. Sempre que você está calculando um limite de um produto como esse, você observa se um deles tende a zero. Ou seja, se esse aqui tender a zero, então o outro fator não precisa necessariamente tender a zero. Mas se você garantir que esse outro fator, ele é um fator limitado, um tende a zero, um fator tende a zero e o outro fator é limitado, então a proposição que acabamos de provar garante que o limite desse produto, ele também será igual a zero. Então vamos ver um exemplo que mostra claramente a importância dessa proposição, né? Ele vai facilitar o cálculo de muitos limites. Então, vejamos este exemplo, né? O exemplo diz, calcule o limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Então, quando você olha aqui, você percebe que quando x tende a zero, 1 sobre x ao quadrado, você vai ter uma indeterminação, 0 ao quadrado. Então, você já esquece a ideia de substituir x, porque você teria uma indeterminação aqui. Mas você percebe que a função seno é uma função limitada. Seno de qualquer número vai estar sempre limitado entre 1 e menos 1.
Por outro lado, quando x tende a zero, x ao quadrado vai tender a zero ao quadrado, que é zero. Então você tem esse fator aqui, que tende a zero, e tem esse outro fator que é limitado. Então, como fica a solução? Note que limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, vai ser igual a zero ao quadrado, que é zero. E módulo de seno de 1 sobre x ao quadrado é sempre menor do que ou igual a 1, pois seno de qualquer θ é sempre menor do que ou igual a 1 e maior do que ou igual a menos 1. Ou seja, em particular, para esse ângulo aqui, para todo x, o seno de 1 sobre x ao quadrado vai ter módulo sempre menor do que ou igual a 1. Portanto, temos uma função cujo limite tende a zero, e outra que é limitada. E, portanto, pela proposição que acabamos de demonstrar, o limite do produto é zero. Com isto, limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a zero. Então você percebe a força dessa proposição, onde você olha para um limite como esse e consegue saber qual é o valor dele, simplesmente percebendo que um fator tende a zero e que o outro é limitado, porque a função seno é limitada. Se no lugar de ser seno de 1 sobre x ao quadrado, tivéssemos aqui cosseno de 1 sobre x ao quadrado, esse limite também seria zero, porque a função cosseno de x, cosseno de θ, também é limitada entre menos 1 e 1. Então, eu te estimulo a fazer mais exercícios envolvendo o teorema do confronto, esta proposição onde fala que o limite do produto de duas funções, onde um fator ou uma função é limitada e a outra tende a zero, é zero também. Ok? Então, bons estudos, pegue sua apostila, seu livro, faça pesquisas e continue crescendo cada vez mais no conhecimento e na desenvoltura de como resolver exercícios também.